A paz seja convosco, louvado seja Deus. Ouve atentamente a palavra de Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Jó, capítulo 1. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouve atentamente, toma posse dessa palavra. Inclina os teus ouvidos, abre teu coração. Ouve do começo ao fim. Está escrito, Jó capítulo 1, a partir do versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ouve com atenção. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás entrou entre os filhos de Deus. Muitas vezes a gente está no meio de um povo, até pensa que todos é filho de Deus. Nem tudo que parece é. Tem que vigiar. Deus está no controle de tudo, no domínio de tudo. Mas o homem, a mulher tem que vigiar. Nem tudo que parece é. Fica firme na palavra, crê na palavra. Ouve a palavra. Jó, ele estava na palavra. Jó, ele confiava na palavra. Estava sempre com o coração voltado para Deus. No versículo 7, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha só, Satanás estava rodeando a terra e passeando por ela. Hoje não é diferente. Assim como Deus tem os servos dele, tem os instrumentos de Deus, os enviados de Deus, Satanás também tem os dele. Servos, os enviados dele, os instrumentos dele na terra. E temos que estar sempre atento, vigiando sempre. E não desconfiando de ninguém, mas crendo na palavra, confiando na palavra, firme na palavra. Deus, ele fez pergunta a Satanás. Satanás aqui estava na presença de Deus, na palavra. Ouve atentamente. Ele estava na presença de Deus. A presença de Deus, ela está em todo lugar. Ela está aqui, ela está aí contigo. A presença de Deus está em todo lugar. No céu e na terra, no mar. A presença de Deus está no jardim, no deserto, na morte e na vida, na casa que há luto, na casa que há festa. A presença de Deus está em todo lugar. Ela quer ser solicitada, invocada. Para você ver que o próprio Satanás estava na presença de Deus. O diabo jamais vai fazer a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus quando é para roubar, matar e destruir. Quando Deus entrega no poder de Satanás, como está escrito na Bíblia, que você vai entender. Aí Deus, no versículo 8, Deus falando acerca de Jó, dando testemunho de Jó, louvando Jó, Deus, o próprio Deus, o todo-poderoso Deus. Versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Olha só, observaste o meu servo Jó? Olha a maneira de Deus falar com um homem pecador, com Jó. Jó era um homem diferente. Jó era um homem diferente. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó era um homem íntegro, Jó não se misturava. Jó estava sempre vigiando, atento. Ele era um homem reto, ele andava em retidão. Ele temia a Deus, ele amava a Deus, respeitava a Deus. Ele desviava do mal. Ele via que aquilo ali era mal, ele saía fora, desviava. No versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde, teme a Deus? Olha só, aqui Satanás está jogando Deus contra Jó. Debalde quer dizer em vão. Porventura Jó, em vão, teme a Deus? Porventura Jó, em vão, respeita a Deus, ama a Deus? Ele fez a pergunta, respondeu Deus com uma pergunta. Por que ele falou isso? Por causa do versículo 10, ó. Acaso não o cercaste com sebe? Sebe é uma cerca. Cerca de vara viva. Cerca viva, né? Aonde não passa nada, uma cerca bem trançada, bem feita. Essa cerca, essa sebe, representa uma cerca de anjos. Deus ordenava anjo para proteger Jó, a casa de Jó, a família de Jó, os bens de Jó. Como está escrito. Versículo 10, o próprio Satanás sabe disso.
O próprio diabo sabe. Versículo 10, acaso não o cercaste com sebe? A ele e a sua casa, olha só, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? E os seus bens se multiplicaram na terra? Satanás falou para Deus. Satanás bem via ali que Deus protegia Jó, guardava Jó, a casa de Jó, tudo que Jó tinha. Deus abençoava poderosamente o que Jó fazia, a obra das mãos de Jó. No versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás falou para Deus. Tira o que Jó tem, toca no que ele tem, tira dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, ele vai blasfemar na tua cara. Ele vai te negar. Deus conhecia muito bem Jó. Mas aqui Satanás estava jogando Deus contra Jó. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu jogar Deus contra Jó. Ele não conseguiu. No versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Deus falou que Satanás tem poder. Somente contra ele não estenda a mão. Deus falou que Satanás tem mão. Olha só. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus entregou tudo que Jó tinha no poder de Satanás, para Satanás fazer o que ele queria fazer. E era isso que Satanás queria. Satanás saiu da presença de Deus e foi tocar naquilo que Jó tinha. Satanás tocou em tudo que Jó tinha. Jó tinha um monte de servo. Como está escrito no versículo 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, que é os inimigos, ladrões, e os levaram. E o mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha o agir do diabo contra Jó. Aqui ele estava jogando Jó contra Deus. Ele não conseguiu jogar Deus contra Jó. Agora ele está jogando Jó contra Deus. Começou a atingir. Olha só. No versículo 15. De repente versículo 16. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo desceu do céu. Fogo de Deus desceu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Esse foi o segundo mensageiro da morte, mensageiro de coisa ruim. Foi a segunda pancada que Jó levou. E Jó sem entender nada, Jó pensando que tudo isso estava vindo da parte de Deus. O servo de Jó sendo mortos, as coisas de Jó sendo tiradas dele. No versículo 17, o terceiro mensageiro. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus entre 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, olha só, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha só, esse é o terceiro. Misericórdia. Aí no versículo 18, também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. O quarto mensageiro da morte, mensageiro de coisa ruim. Jó aqui, misericórdia. Imagina. Um problema chamando o outro, um abismo chamando o outro. E tudo isso aqui, Satanás estava fazendo para jogar Jó contra Deus. E Jó pensava que tudo isso estava vindo da parte de Deus. É certo que aqueles servos de Jó que morreram, todos os servos de Jó, é certo que eram servos bons. E Deus salvou eles. Aqueles que escapou eram servos ruins. Servos maldosos, ia levar a má notícia para Jó. Mas aqueles que morreram, é certo que Deus poupou eles, salvou eles.
Eles morreram nessa prova. Assim também como os 10 filhos de Jó. Jó tinha um servo dele como um filho também. Jó tratava muito bem os servos dele. Jó estava sempre do lado mais fraco. É lógico, do justo. No versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Olha só o que Jó fez. E adorou. Depois de tudo isso, raspou a cabeça, rasgou o seu manto, deitou na terra, pôs o rosto na terra, prostrou e adorou. Se humilhou na presença de Deus. Eita! Isso aqui tocou no coração de Deus. A presença de Deus estava ali com Jó. Mas ela não podia fazer nada por conta da prova. E Jó, em nenhum momento desse, invocou Deus. Até mesmo porque Deus não deixou Jó invocar. Porque Jó tinha que ser provado. Versículo 21. E disse: não saí do ventre, Jó falou, não saí do ventre da minha mãe e nu voltei. Jó falou, nu saí do ventre da minha mãe, não trouxe nada. E também não vou levar nada. Jó falou. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilha. Jó falou, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que maravilha. Jó foi um grande homem de Deus. Jó, ele pensava que tudo isso estava vindo da parte de Deus, mas ele não culpou Deus, ele não atribuiu a Deus. Ele não culpou Deus, colocou a culpa em Deus, não. Pelo contrário, a fé de Jó estava alicerçada na palavra. Jó ouvia a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele ouvia falar de Deus. Ele ouvia falar de Deus. É certo que as pessoas pregavam para Jó, os enviados, os mensageiros de Deus, pregavam e Jó ouvia. E aquilo ali ficava no coração de Jó. E na hora que ele precisou usar, ele usou. Bendito seja o Senhor. Com as coisas ou sem as coisas. Louvado seja o Senhor. Deus é bom o tempo todo. No versículo 1 do capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Olha novamente. Aqui Jó já tinha perdido tudo. Coisas materiais, filhos, servos. As amizades ali afastaram tudo dele já, porque ele perdeu tudo. E ali apresentaram de novo os filhos de Deus e Satanás no meio dos filhos de Deus novamente. Versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava, ou melhor, e que se desvia do mal. Deus falou para Satanás. De onde vem? Satanás fala: de rodear a terra e passear por ela. Novamente ele falou. E ele falou: observaste o meu servo Jó? Ou seja, Deus falou isso por quê? Porque Deus viu Satanás observando Jó. Tanto na primeira vez como na segunda. Satanás sempre observava Jó. Satanás observa os escolhidos de Deus, os que obedecem a Deus. Observando, procurando uma brecha, procurando um jeito de atrapalhar a vida, de derrubar, de destruir. E ele não achava isso em Jó. E Deus falou: você observou Jó, né? Está só observando Jó. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus. Jó desvia do mal. Jó é um homem diferente dos homens. E ele falou novamente aqui: agora tu quer me jogar eu contra ele? Agora você está tentando jogar ele contra eu. Como ele falou aí, ó. Ele conserva, no versículo 3, ele conserva a sua integridade. Embora me incitasse contra ele, olha só, para o consumir sem causa. Embora você quis me jogar contra ele, para me destruir ele sem causa, sem nenhum motivo. Deus falando para Satanás. No versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe
nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás falou para Deus. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Tudo bem, eu entrego a saúde dele, a vida dele, nas tuas mãos. Mas você não pode tocar na vida dele. Ou seja, eu entrego a saúde de Jó, a pele de Jó, o corpo de Jó, mas não a vida dele. Não toca na vida dele. Não toca na alma dele. Satanás ali destruiu a saúde de Jó. Encheu Jó de tumores, como está escrito. Ó. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Olha só, sobrou um caco para ele raspar-se as feridas ali, que já não tinha mais unha. Ele pegou o caco ali para ficar se encoçando, cheio de tumores, de feridas. E ali ele estava confiando em Deus. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó numa situação terrível e Jó confiando em Deus. Sobrou ali para Jó um caco, como um caco de telha, e começou a raspar, porque não tinha mais unha para coçar. As feridas, os tumores, misericórdia. No versículo 9, então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É certo que foi Satanás que pôs no coração da mulher de Jó para falar isso. Porque Deus falou para Satanás acerca da integridade de Jó. Jó conserva a integridade dele. E é certo que foi Satanás que soprou no ouvido da mulher de Jó para ela falar isso. Ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E Jó fala: não, eu vou conservar a minha integridade. No versículo 10, ó. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Que maravilha! Jó foi um homem extraordinário. Jó foi obediente a Deus. Jó foi um homem extraordinário, exemplo a ser seguido. Exemplo para mim seguir e para você seguir. Tem pessoas que se perde R$1, misericórdia. Se perde um pouquinho, já é um bafo. Qualquer coisa já... Imagina se tirar tudo como fez com Jó. Jó foi um exemplo e é um exemplo. Ninguém sofreu como Jó sofreu abaixo de Jesus. Homem pecador não sofreu como Jó sofreu. Quem mais sofreu foi Jó. A prova que Jó passou foi terrível, terrível. Só que a presença de Deus estava ali. Só que ela não podia fazer nada. Por quê? Porque Jó estava na prova. Mas depois a presença de Deus mudou e transformou o cativeiro de Jó. Jó teve tudo em dobro. Jó teve tudo em dobro. Só filho que ele teve a mesma quantidade. 7 filhos e 3 filhas. Filhas bonitas, que aonde chegava chamava a atenção. Jó viveu mais 140 anos depois disso aqui, depois da prova. Jó viu até a 4ª geração. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Até a 4ª geração. E é certo, feliz da vida. Aqueles filhos de Jó, tinha semelhança daqueles outros. Tinha semelhança daqueles outros. Jó tinha muito prazer nos filhos dele. Deus foi maravilhoso na vida de Jó. Jó foi ricamente abençoado. Toma posse da palavra de Deus em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem, que aonde chegar, chega a revelação, o poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade do Senhor. Não se esqueça, você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva e seja ricamente abençoado. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Se inscreva em nome de Jesus e seja abençoado cada vez mais em nome de Jesus. Estou orando por você, a favor da sua vida, em nome de Jesus. Você que está inscrito e você também que não se inscreveu ainda. Estou orando a Deus para Deus tocar no teu coração para você se inscrever nesse canal. Pois esse canal é uma bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Que todos eles sejam selados pelos olhos de Deus. Que o Todo-Poderoso Deus, assim como Ele olha para mim, Ele olha para você. Você que está inscrito nesse canal. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, segundo a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor.